Queixas relacionadas à memória são extremamente comuns no consultório. E a verdade é que a capacidade de memorização varia entre os indivíduos. Desde aquela pessoa que tem uma excelente capacidade de armazenar as informações e depois evocá-las, até aquelas pessoas que não podem contar muito com lembrar das coisas. Mas isso tudo dentro de limites de normalidade. E a verdade é que mesmo aquela pessoa que está lá no limite superior, ela gostaria com certeza de melhorar a sua capacidade de memorização se nós dessemos a ela essa opção. E a memória consiste nessa capacidade de armazenar, manter e evocar, lembrar de fatos e experiências que foram vividas no passado. E vai muito além do simples fato de lembrar, mas é extremamente útil para que nos auxilie no processo de tomada de decisão. E é por isso que a gente fala que passado, presente e futuro andam muito juntos, porque eu uso essas informações do passado, através da memória, para tomar uma decisão agora, no meu presente, que vai ter um impacto, que vai influenciar o meu futuro. Nós sabemos que todo esse processo de armazenamento de informações, de formação da memória, envolve uma série de mecanismos cerebrais, inclusive na seleção das informações que serão armazenadas, porque a gente não lembra de tudo, e aí também entra o processo de esquecimento, a gente vai descartando aquilo que não seria importante. E também existem vários subtipos de memória que também estão associadas a funções diferentes, a regiões cerebrais diferentes. E existem ainda alguns fatores que podem influenciar esse processo de memorização e que às vezes são confundidos com a própria memória. Por exemplo, é muito comum os pacientes se queixarem de memória ruim e, na verdade, o problema não está na memória, mas sim na capacidade de manter o foco e a atenção. Então, a gente brinca que eles não estão desmemoriados, eles estão desfocados. Então, se eu não presto atenção no que está acontecendo, dificilmente eu vou armazenar aquela informação. E também um outro fator que influencia a memorização é o afeto. Se eu me interesso por determinado assunto, se eu tenho certa afinidade, é muito mais fácil lembrar daquilo do que se eu estou diante de algo que pouco importa para mim ou que não vai fazer diferença nenhuma. Muito dificilmente você vai lembrar daquilo que se passou. Não necessariamente precisa ser um interesse emocional, mas pode ser também um interesse no sentido de vontade de armazenar aquele conteúdo. É mais ou menos para estudar para uma prova. Às vezes eu não gosto daquilo que eu estou estudando, mas eu tenho um interesse, uma vontade e eu me esforço diante disso para que eu armazene aquela informação que vai ser usada logo em um teste que vai me avaliar. Outro fator que costuma ajudar nesse processo de memorização é já ter algum conhecimento prévio sobre aquele fato ou sobre determinado assunto. Se já existe uma compreensão ali, é muito mais fácil eu armazenar novas informações, porque elas seriam, na verdade, acrescentadas àquela informação inicial que eu já havia retido. E é muito mais fácil só acrescentar do que formar uma nova memória. Então, a primeira vez que a gente está aprendendo alguma coisa, costuma ser mais difícil mesmo, demanda mais esforço, mais vontade, mais interesse. É mesmo porque a compreensão também facilita o armazenamento de uma informação. É muito mais fácil armazenar aquilo que eu compreendi do que armazenar as coisas soltas. A gente até lembra de algumas coisas que a gente não entendeu muito bem, mas aquilo fica muito mais solto do ponto de vista mnêmico, assim, é muito mais desestruturado. Em desestruturação, a organização temporal dos fatos, dessas informações que eu quero armazenar, também costuma ajudar muito nesse processo de memorização,
que tem uma relação direta com o tempo. Eu sei que as coisas aconteceram no passado, mas eu preciso saber se elas aconteceram num passado remoto, se foi há muito tempo, se foi há pouco tempo. E se eu pego as coisas em uma sequência cronológica, eu também facilito esse processo de armazenação, de manutenção dessa informação que foi armazenada e depois de evocação. Os últimos fatores que estão associados a esse processo de memorização são o nível de alerta da pessoa e o estado geral, assim, se eu tô com sono, se eu tô cansada, se eu tô indisposta, é muito mais difícil manter o foco, ter essa capacidade atentiva preservada. E quando a gente pensa em atenção, eu tô captando as coisas da realidade através da minha senso-percepção, então através da visão, da audição, e quanto mais estímulos senso-perceptivos a gente associar, quanto maior o número de canais sensoriais, melhor será a fixação.